Boa noite, hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja em instantes a previsão do tempo para esta sexta-feira e o que abre e fecha no feriado. E ainda, trânsito na Avenida Dom Pedro II em Santo André fica congestionado após um grande acidente ocorrido nesta tarde. Ginasta olímpico Arthur Zanetti é homenageado no Palácio da Cerâmica em São Caetano. Hoje vamos receber a advogada Carolina de Lulo Ferreira, que vai falar sobre as taxas SAT e de corretagem. Você sabe o que é isso? Teremos também em nossos estúdios a coordenadora da Casa de Davi, Alexandra Valim, falando sobre o assunto de autismo. E se você quiser participar, fique à vontade, nosso WhatsApp está à sua disposição, 947092534, ou através do e-mail pauta@tvmaisabc, pauta@tvmaisabc.com.br. Um acidente parou o trânsito da Avenida Dom Pedro II em Santo André na tarde desta quinta-feira. Confira na reportagem de Leandro Amaral. Olá, você que acompanha a programação do J Mais ABC, a reportagem da TV Mais, flagrando na tarde desta quinta-feira, véspera de feriado da Semana Santa, um acidente que impressiona aqui na região central de Santo André. Estamos exatamente na Dom Pedro II, na altura da Rua das Aroeiras, onde você pode ver as imagens de um acidente realmente que impressiona, um carro que bateu num poste, chegou até a entortar o poste aqui na região central. Neste momento, nós estamos falando às 3h20 da tarde, o Renato mostra ao fundo, a Avenida Dom Pedro II está interditada no sentido de São Caetano do Sul, e nós vamos trazer, viu, Renato? Pode nos acompanhar aqui, nós vamos trazer mais detalhes desse assunto. Eu tenho nesse momento aqui a presença do sargento Almiro, que acompanha desde o início essa ocorrência. A princípio, foi verificado aí que o mesmo tentou desviar aí, ele não esperava que o veículo ia fazer a conversão aqui para a direita, mas é tudo para se analisar aí no decorrer do inquérito. Perfeito. Houve algum ferimento mais leve? Houve alguma coisa com o motorista ou com alguém que estava junto no carro? A princípio foi socorrida aí a filha aí do condutor. Eu creio que é lesões leves. Está aguardando aí para verificar se teve alguma maior gravidade. Já é possível? Quantas pessoas estavam no carro? 2. E nesse momento aqui ao meu lado, justamente o dono, o proprietário deste veículo, o senhor Agostinho, que aceitou aqui, apesar de todo o abalo emocional desse momento, mas topou falar conosco aqui com a nossa reportagem. Senhor Agostinho, como é que foi que aconteceu isso? Eu vinha na Dom Pedro II, sentido São Caetano, quando bruscamente um carro virou, tentando entrar na Rua das Aroeiras. Eu, por instinto, virei o volante, como é uma direção hidráulica, ela virou mais rápido. Eu acabei acertando o poste. Mas o poste entortou, chegou a sair da parte subterrânea, você percebe claramente, e por isso essa preocupação da polícia aqui, de todo o suporte nesse momento, não só com a retirada do veículo aqui, mas também a remoção desse poste, de modo a não prejudicar ainda mais o imóvel. Aqui é um estabelecimento comercial e principalmente aqui o entorno, tendo em vista que a Dom Pedro II é uma via de grande circulação, de grande movimento. O Renato também mostra aqui ao fundo um grande número de curiosos aqui, e além, claro, das pessoas envolvidas nessa situação. E a Dom Pedro II segue interditada. Então, um flagrante da lente da TV Mais nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado, graças a Deus, sem vítimas mais graves ou sem vítimas fatais. Voltamos aos estúdios do J Mais ABC. Obrigada, Leandro. E você já ouviu falar em taxa SAT? E a taxa de corretagem? Bom, se você não sabe, eu recomendo que você acompanhe agora a entrevista com a nossa querida advogada Carolina de Lulo Ferreira, especialista em direito empresarial do escritório da Giuliani Advogados. Boa noite, doutora. Tão jovem, né? Bonitinho chamar de doutora. Boa noite, Isabelle, e todos que estão assistindo. Na verdade, hoje eu vim falar de um assunto que eu acredito ser interessante para todos que estão comprando apartamentos na planta nesse momento. A taxa SAT e a taxa de corretagem são duas taxas que são cobradas no momento da aquisição e que fazem uma diferença muito grande no bolso daqueles que estão comprando o imóvel. Mas quando adquirido esse imóvel, é explicado ao comprador o que significa essa taxa e o que vai representar essa taxa daqui para frente, no momento em que ele assinar o contrato, ou não? Na verdade, eu até tive uma experiência agora, porque eu fui comprar um apartamento e o que aconteceu foi o seguinte: os corretores, eles explicam
o valor do imóvel e fazem toda a negociação em cima daquilo. E na hora que você vai efetivamente pagar, é que eles te informam, olha, sobre esse valor ainda vai incorrer a taxa tanto de corretagem, que é de 5% a 6% sobre o valor do imóvel, quanto a taxa SAT, que é uma taxa técnico-imobiliária, que ela é de 0,8% sobre o valor do imóvel. Então vamos por partes. Vamos primeiro para a taxa SAT. O que é a taxa SAT? Essa taxa ela é cobrada pelas construtoras sob o pretexto de que ela seria para arcar com os custos do contrato de compra e venda imobiliário e também para assessoria no momento da compra. Por exemplo, se eu tiver alguma dúvida, quem vai me assessorar? Então eles têm um advogado lá que ficaria de plantão para auxiliar essas pessoas. E realmente fica ou não? Né? Porque olha, uma coisa é você pagar pela taxa e ter no momento da aquisição do imóvel aquele advogado que entende do negócio e também que vai ficar a seu favor, não a favor da empresa, da construtora ou da imobiliária que está vendendo o Isabelle, imóvel. Na verdade, a maioria das vezes não tem um advogado lá de plantão. Então, quem acaba resolvendo é o corretor, porque não vai surgir uma dúvida muito técnica no momento da compra. Ninguém vai passar horas lendo um contrato de 20 folhas. Uhum. A questão é a seguinte, a construtora, ela imputa essa obrigação e ela é uma obrigação acessória à compra do imóvel. Você não compra o imóvel se você não pagar a taxa. E se eu quiser escolher o meu advogado? E se eu quiser levar a minha assessoria no momento da compra? Eu não tenho essa chance. Então, é um ato legal ou não? Na verdade, ele é considerado ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor porque ele é uma venda casada. Você condiciona a compra de um produto ao de outro. Então, isso é proibido segundo a lei do consumidor e também já tem jurisprudência pacificada nos tribunais nesse sentido. Não pode ser cobrada. Então, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar por 0,8% sobre o valor do imóvel no momento em que eu vou adquirir esse imóvel, ou não? Na verdade, você não tem esse dever, mas você tem que fazer para conseguir adquirir o imóvel. E aí depois você tem aquela estranho, margem... né? Porque não é legal, mas eu tenho que pagar por isso. Tem, porque o que acontece? A partir do momento que você quer comprar um imóvel, infelizmente você é parte hipossuficiente na relação e tem que se submeter às regras impostas pela parte que é superior no momento. Depois você pega esse contrato que você firmou, dá a taxa SAT, e tenta, pelas vias administrativas ou pela via judicial, a devolução. Que confusão. Pela administrativa é difícil conseguir, mas pela judicial já está pacificado o entendimento de devolução. E o que é a taxa de corretagem? A taxa de corretagem ela é a taxa que você paga pela intermediação do negócio. Ou seja, quando você chega, você não conversa com a construtora. Você conversa com um corretor que está lá para apresentar o imóvel e vendê-lo para você. O que acontece esse corretor também está lá a pedido da construtora e a mando dela. Sim. Eu não tenho a opção de contratar outro corretor ou negociar diretamente com a construtora. Então, como é ela quem o contratou, é ela que tem que arcar com esse custo. Então, Isso é legal? Na verdade, também não é, também tem jurisprudência pacificada, mas essa prática é amplamente feita por todas as construtoras. E a via judicial ou a via administrativa é a forma de devolução que você tem. Então, as duas taxas têm praticamente o mesmo objetivo, né? De pegar o dinheiro do comprador, mas muitas vezes você não pode utilizar daquilo que você está adquirindo, que é o que você explicou agora há pouco, né? Mas aí você paga por aquilo e depois você tem que pedir, vamos colocar assim no linguajar popular, o reembolso, é isso? É isso mesmo. Quando eu fui negociar o apartamento que eu comprei, o que aconteceu foi que eu tive que expor que eu sou a minha própria advogada e que por tal motivo, né? Eu não pagaria a taxa de corretagem. Com muita pressão eu consegui me eximir da taxa a taxa SAT, mas eu tive que pagar a taxa de corretagem. Mas você vai recorrer agora? Com certeza. Muito bem. Obrigada, Carolina. Muito obrigada. Viu? Sucesso para você e uma ótima Páscoa. Muito obrigada. Uma ótima Páscoa a todos que estão assistindo. Nos vemos na próxima semana. E a seguir, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira santa. E também Arthur Zanetti, o ginasta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, é homenageado em São Caetano. Participe do nosso jornal. Envie seu WhatsApp, o telefone é o 947092534 ou o e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Nós voltamos já já.
A quinta-feira começou com sol e poucas nuvens. Os termômetros registraram média de 26 graus. Para a Sexta-feira Santa, o tempo permanece seco e sem previsão de chuvas. Confira. Em Mauá, a mínima será de 16 e a máxima de 25 graus. Para a capital, temperaturas com mínima de 16 graus e máxima de 27 graus. Já no litoral, as temperaturas do Guarujá devem oscilar entre 20 graus de mínima e 30 graus de máxima. E no interior, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 29 graus em Piracicaba. E vamos ao vivo agora com a repórter Agnes Ren, que traz informações sobre o trânsito. Boa noite, Agnes. Em que região você se encontra nesse momento? Afinal, hoje é véspera de feriado. Exatamente, Isa. Boa noite. Hoje estamos ao vivo aqui acompanhando o trânsito do quilômetro 18 da rodovia Anchieta e o trânsito por aqui está bem tranquilo por enquanto. O motorista que segue sentido litoral, aqui no quilômetro 18 não encontra problema. Mas segundo a Ecovias, o tráfego já está congestionado do quilômetro 61 ao 65 da via Anchieta na chegada a Santos. Já a rodovia Imigrantes tem lentidão do quilômetro 38 ao 45 da rodovia Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes já está em operação descida também, 7x3, que são duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes descendo e a subida à pista norte da Imigrantes. Como a gente viu aí na previsão do tempo, amanhã vai ser muito calor, tempo abafado e para o final de semana o motorista e quem vai curtir a praia também vai encontrar muito sol e calor para esse feriadão. Então eu deixo aqui só o nosso alerta nessa descida para o litoral, tomar cuidado, respeitar os limites de velocidade e uma boa Páscoa para todos vocês. Boa noite. Obrigada, Agnes. E agora o J+ ABC abre espaço para os destaques do esporte regional. Na noite desta quarta-feira, o Santo André entrou em campo pela Copa do Brasil na partida de volta contra o Goiás. Mesmo apresentando futebol superior no estádio Serra Dourada, o Ramalhão não conseguiu avançar na competição. Na tentativa de reverter o resultado obtido na primeira partida, quando o time goiano venceu o Santo André pelo placar de 1-0, os comandados pelo técnico Wilson Tadei não deixaram o favoritismo do adversário prevalecer na partida. A equipe da casa começou a pressionar no campo de ataque, mas foi com o Santo André que as grandes oportunidades surgiram na partida. Mesmo com a pressão do time do ABC, quem chegou ao gol foi o Goiás aos 42 minutos do segundo tempo, com Eric, que recebeu a bola de esquerdinha e acertou o canto esquerdo do goleiro Roberto. Placar final: Goiás classificado para a próxima fase 1, Santo André eliminado 0. Agora o Santo André volta as atenções para a disputa da Série A2 do campeonato, quando recebe o Veloclube, neste sábado às 3 da tarde no estádio Bruno José Daniel. O ginasta brasileiro Arthur Zanetti foi homenageado nesta quinta-feira no Palácio da Cerâmica, em São Caetano. Veja na reportagem. O atleta de São Caetano recebeu uma placa em homenagem às suas recentes conquistas. Medalha de ouro em Cottbus, na Alemanha, e também em Doha, no Catar, pela Copa do Mundo de Ginástica. Foi um início muito bom, né? Apesar que a gente não está 100%, então deu para fazer a nossa parte, conseguir aí 2 medalhas para o Brasil e para São Caetano. Zanetti já conta com a presença da torcida brasileira na próxima etapa da Copa do Mundo de Ginástica, que será realizada no início de maio em São Paulo. Vai ter um nervosismo a mais, mas acho que vai ser um nervosismo bom, né? Porque vai estar em casa, vai estar com a torcida, então acho que vai estar a favor. Então o povo brasileiro vai prestigiar um evento maravilhoso e acho que com certeza a gente vai estar bem preparado para conseguir demonstrar o nosso melhor. Mesmo com a possibilidade de ir treinar no Rio de Janeiro, o ginasta afirmou que continuará representando a cidade de São Caetano. Tem essa possibilidade de a gente ir para o Rio de Janeiro para treinar. Mas a gente sempre vai estar aqui em São Caetano, a gente vai ser de São Caetano, a gente pode fazer períodos de treinamento no Rio, mas a gente sempre vai estar defendendo São Caetano com unhas e dentes. O prefeito Paulo Pinheiro não escondeu a satisfação em mais uma vez homenagear o atleta. A homenagem aqui já está
tornando até rotina, por tantas medalhas, por tantas conquistas que o Arthur Zanetti já realmente proporcionou, tanto para ele, mas mais ainda para o povo de São Caetano do Sul e para o povo brasileiro, que nós estamos aqui realmente satisfeitos, alegres e lhe cumprimentando pessoalmente. Pelo menos você está carregando o nome da sua cidade, do seu país. Acho que não tem melhor, né, nenhuma satisfação maior do que isso. Então eu fico muito alegre, né? Graças a Deus estou conseguindo dar alguns resultados bons, né? Espero continuar por muitos mais anos. Arthur Zanetti conquistou medalha de ouro na modalidade de argolas nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e se tornou o primeiro e único brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio em Olimpíadas. No próximo bloco, saiba como fechou o mercado financeiro e o que abre e fecha neste feriado. Vamos receber também a coordenadora da Casa de Davi, Alexandra Valim. E o tema de hoje é autismo. Participe do J Mais ABC através do WhatsApp. O telefone é o 94709-2534 ou o nosso e-mail que é pauta@tvmaisabc.com.br. Nós voltamos já já. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial teve o quarto dia seguido de recuo e registrou baixa de 1,36%, cotado a R$ 3,12. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,15%, vendido a R$ 3,40. E a Bovespa fechou em alta de 1,53%. Com o feriado de Páscoa se aproximando, vamos saber o que abre e fecha aqui na região. Em Santo André, a Prefeitura informa que, em virtude dos feriados da Semana Santa, não haverá expediente ao público nos dias 3 e 4 de abril. As emergências serão atendidas em esquema de plantão 24 horas nos hospitais municipais da cidade. A coleta de lixo doméstico porta a porta acontece normalmente durante todo o feriado. O Parque Sabina e Planetário também funcionam normalmente durante todo o final de semana. Em São Bernardo, a coleta de lixo, a coleta seletiva, o Bota Fora, as feiras livres, os serviços funerários e os cemitérios funcionam normalmente, assim como os hospitais municipais e UPAs. As UBSs e o Centro de Especialidades não funcionam durante todo o feriado, só reabrindo na segunda-feira. O Mercado Municipal do Rude Ramos terá horário especial na sexta-feira e retoma normalmente no sábado. Os parques da cidade também seguem em programação normal. Em São Caetano, os hospitais municipais funcionarão 24 horas. Já as unidades básicas de saúde não vão abrir nesta sexta-feira. A Espaço Estação Jovem funciona de sexta a domingo normalmente. E as feiras livres e coleta de lixo também terão funcionamento normal. E voltamos ao vivo com a repórter Agnes Sen. Queria saber como está o trânsito por aí, se você continua no mesmo lugar ou se mudou para outro ponto de trânsito, de foco de trânsito por conta dessa véspera de feriado. Boa noite, Isa. Não, nós estamos aqui no quilômetro 18 ainda. E o trânsito por aqui está bem tranquilo, um fluxo grande de carro, mas nada parado, nada que preocupe o motorista. Motorista que vai sentido litoral, como vocês podem ver, o trânsito flui normalmente, mas lá na frente vocês veem um monte de luzinhas, bastante gente descendo sentido litoral. E nós, no caminho, quando viemos aqui para o quilômetro 18, também encontramos o trânsito muito tranquilo, tanto pela cidade de Santo André, quanto por São Bernardo. Vamos ver se o motorista não vai ter tantos problemas, já que a expectativa de descida para o litoral é de mais de 300 mil carros. O feriadão promete, muito calor, e a gente espera que o motorista aproveite esse feriado para descansar.
Eu volto semana que vem e desejo uma ótima Páscoa para todos vocês. Obrigada, Agnes. E você sabia que hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? Essa patologia, por vezes pouco percebida e conhecida também, recebe hoje mais atenção em todas as partes do mundo. E por isso nós convidamos a coordenadora da Casa de Davi, Alexandra Valim, para explicar melhor o que é o autismo e também sobre uma nova técnica de tratamento que está revolucionando as residências terapêuticas. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Seja é um prazer bem-vinda. estar aqui. Eu quando entrei, eu disse a ela, prazer, mas eu lembrei que eu a conheci. Eu fiz uma campanha junto com meu marido, uma campanha muito bonita. Fui, tive a oportunidade de ir até a Casa de Davi, conhecer o trabalho maravilhoso. Olha aí a foto que vocês estão vendo, foi a campanha que nós fizemos. Essas fotos foram para o calendário. Calendário, isso, nós estamos divulgando, né? Isso que para a gente é muito importante, a Casa de Davi precisa, né, dessas parcerias e a gente é muito grata a você. Imagina, que é isso, que a gente puder fazer, né, a gente tem que fazer de coração. Com certeza. Né? E eu não conhecia a Casa de Davi, tive a honra de ir até lá, conhecer o trabalho espetacular que eles fazem. Eles lidam com situações muito difíceis. Eu particularmente sou muito grata à minha vida, mas quando eu entrei lá, eu vi realmente que existem situações muito difíceis que muitas pessoas enfrentam. E essas pessoas como a Alexandra, anjos da guarda, cuidam dessas pessoas que chegam muitas vezes crianças, né, na Casa de Davi. Me explica um pouco como é que funciona o trabalho de vocês. Então, a Casa de Davi, ela existe há mais de 50 anos, né? E a gente começou atendendo deficiente intelectual, tá certo? E nós temos todos os níveis de deficiência, tá? Desde o mais leve até o mais severo. E nos últimos 8 anos nós estamos nos desafiando a trabalhar com o autismo, né? E essa patologia, né, nos levou a buscar, né, muito estudo, muito conhecimento, porque assim, a questão comportamental, ela é muito presente na questão do indivíduo, né, autismo. Mas muitas vezes passa despercebido, talvez, pelos pais no início do problema, né? Eu conheço amigas que têm filhos com autismo, mas no início não queria aceitar que o filho tinha um grau de autismo. Então, muitas vezes, isso ou passa despercebido ou a própria família não quer aceitar que existe o problema na criança, né? Com certeza, isso é muito difícil mesmo, claro, né, aceitar. Por isso que a Casa de Davi, ela procura fazer um trabalho que vai além, né, de cuidar dessas crianças que a gente fala criança até pelo nível mental, mas a média de faixa etária, como você pode ver, está em torno de 35, 37 anos. A gente fala pelo nível mental mesmo, que, né, vão ser para nós sempre crianças, né? E é levar mesmo a informação, o conhecimento, a divulgação, até para diminuir esse preconceito que começa até dentro das próprias casas, né? De não levar os seus filhos, de não apresentar, de achar que é diferente, não é. Agora, existem vários níveis de autismo, se assim eu posso chamar, tô certa? Pode sim. Como a gente detecta, por exemplo, ou como a gente pode, algum detalhe específico que apresente uma criança que tem autismo? Então, na verdade, assim, a característica principal do autismo é a dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque ele não se reconhece como um ser. Então, como que ele vai... Mas isso a partir de que idade? Porque, por exemplo, quando meu filho tinha 1 ano e meio, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande, né? Mas você já pode detectar esse problema logo nos primeiros meses, talvez? Isso, na verdade, assim, a gente consegue nos 36 primeiros meses de vida, tá? Porque, na verdade, a gente vai indo por exclusão, observando o comportamento, a atuação de uma equipe multidisciplinar, né, para estar chegando nesse comportamento. Mas quando você observa que aquela pessoa, ela não aceita o toque, ela não olha nos seus olhos, isso é uma característica muito forte. Isso são sintomas. Né? Você chama pelo nome, ela tem uma dificuldade, de né? entender que é com ela. Exato, ela tem dificuldade de entender que é com ela. Então, assim, isso são sinais, tá? Não indicativos de que tem que ter uma atenção
né, e observar e acompanhar até a chegada de um diagnóstico. Olha, chegou uma pergunta aqui, Carmen Vila Vitória de Mauá. Ela diz o seguinte: meu filho é um pouco isolado, isso pode ser autismo? Então, uma característica só ou uma, não, a gente não pode fazer essa afirmação, né? Tem que observar, o diagnóstico não é um diagnóstico fácil, ele é um diagnóstico que ele requer uma equipe interdisciplinar, médicos, terapeutas comportamentais, que é muito importante. E quanto aos exames de diagnóstico, eles são realizados para excluir outras patologias, né? Então, assim, é um diagnóstico que ele requer bastante atenção e bastante cuidado e bastante respeito. Por quê? Porque a criança com autismo, né, a gente fala que ela não atende pelo nome, por exemplo. Ela não atende pelo nome, eu converso com ela não me responde, né? Então, assim, a gente precisa ver se ela tem uma deficiência auditiva, então tem Você vários falou no fatores. início que era por exclusão, né? Por Vai exclusão, né? isso. Nós comentamos agora há pouco sobre a nova técnica de tratamento, que são as residências terapêuticas. Para a gente encerrar, o que significa isso e como é esse tratamento? A Casa de Davi está com uma unidade nova, né, na cidade de Atibaia. Ela criou toda uma estrutura física para estar atendendo 108 autistas. Hoje nós temos o autista lá de baixo funcionamento, como você falou, nós temos vários tipos, né? E nós temos o baixo funcionamento, que seria aquele mais grave, que ele tem associado a deficiência intelectual mais a agressividade. Então, assim, é muito mais difícil você trabalhar essas pessoas. O clássico, que é a dificuldade de interagir com o meio, a síndrome de Rett, que é no sexo feminino. Somente no feminino. Né? E somente no feminino. E nós temos o Asperger, né? Que é o gênio, o grande gênio. Né? Então, são pessoas muito inteligentes, porém elas não conseguem se relacionar. Deixa eu deixar o contato, você pode deixar o contato da Casa de Davi? Sim. Quem estiver nos assistindo, tiver interesse em conhecer mais o trabalho, não, até mesmo como funcionam essas residências terapêuticas. Né? Então, inclusive eu quero só deixar rapidinho aqui que a Casa de Davi, ela está, a partir do segundo semestre, né? Nós estamos iniciando um trabalho que é o Conselho Científico para estudo sobre autismo, porque, como eu falei, além de cuidar, a gente quer se aprofundar, a gente quer a pesquisa, né? A gente vê que é uma carência muito grande. Então, quem tiver interesse, quem se interessar pelo tema, pelo assunto, venha conversar com a gente, venha conhecer o nosso trabalho, será muito bem-vindo. O telefone é o 2453-6600. Também tem o site casadedavi.net.br. Muito obrigada, Alexandra. Eu que agradeço. Parabéns pela filha, ela é linda. Ai, obrigada. Muito obrigada. E o J Mais fica por aqui, J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Hoje você pode rever essa edição à meia-noite em ponto aqui na TV Mais e também continuar assistindo as ofertas imperdíveis de varejo da TV Mais. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Uma ótima Sexta-feira Santa. Tchau, obrigada.